Tá aí, 11 horas 39 minutos, a gente vai retornando com o nosso Paralelo 30. Pô, eu ia olhar o nome da música e não olhei. Agora não sei qual é. Do David Bowie, que tocou. Mas foi David Bowie. Foi David Bowie, tocou, tá bom. Vamos lá, gente. Tu queres dar a tua notícia que tu ias dar aí antes de eu dar a outra aqui? Pô, eu quero. Então, manda bala. Tá contigo. É uma notícia do dia 2 de fevereiro, tá? Mas eu acho super válida ainda. Que é Projeto Arquitetura na Periferia. Ensina mulheres a construir suas casas. É como cal e madeira o espírito das mulheres que participam dos movimentos de luta pela moradia no Brasil. Maioria em ocupações de território, elas coordenam com vigor as práticas organizacionais e políticas de assentamento e construção de habitação popular.
Não é à toa que muitas das ocupações do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, carregam o nome de mulheres como Dandara, liderança de um quilombo no período colonial. Cheyenne é uma dessas mulheres, coordenadora do MLB, Movimento na Luta pelos Bairros, Vilas e Favelas, um dos movimentos sociais de Belo Horizonte. Em 2017, ela se mudou para a ocupação Paulo Freire, no sudeste da capital mineira. Foram ela e seus irmãos que ergueram sozinho a casa de Madeirite, realidade alinhada com a maioria das ocupações da comunidade onde a população não conta com assistência técnica. Já com a casa feita e também modelo fotográfica e limpadora de vidros, desejava melhorar as condições de sua habitação. Queria aprender como fazer para não gastar tanto com mão de obra na minha casa. Foi por intermédio de mulheres da ocupação, Eliana Silva, vizinha sua, que Cheyenne ficou sabendo do projeto Arquitetura na Periferia. Nascido de uma tese de mestrado da arquiteta Karina Guedes, o projeto Arquitetura na Periferia funciona desde 2014, oferecendo capacitação em assistência técnica para mulheres em território com déficit de habitação e infraestrutura, como comunidades periféricas e ocupações. Trabalhamos para que as mulheres tenham o máximo de autonomia no processo de tomada de decisões envolvendo a melhoria de suas casas, conta Catarina. O corpo do projeto também é composto por mulheres. Além da idealizadora, trabalham nele a arquiteta Marina Bornel e as engenheiras civis Rafaela Dias e Tereza Barros. A atuação do projeto em ocupações como a Paulo Freire e a Eliana Silva mostra que, embora as mulheres claramente estejam à frente da luta civis, na construção civil e nas decisões de como a casa vai ser, a maioria relata que suas vontades não são respeitadas e algumas nem sequer são consultadas. São o pai, o tio, o marido, o pedreiro que decide. Isso traz consequências ruins na vida dessas mulheres, que além do trabalho cuidam da manutenção da casa, tais como cozinha sem ventilação, escadas estreitas, torneiras onde não se consegue enfiar um balde, lista a arquiteta. Estruturado em oficinas que duram de 4 até 6 meses, o projeto se inicia com aulas de desenho e croquis. Em seguida, elas aprendem noções básicas financeiras para lidar não somente com o pequeno empréstimo recebido do projeto, como também com a matemática de gastos corriqueiros e compra dos materiais de construção. Que interessante. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo, muito legal. Pô, acho que baita projeto. E como falta, né, mulheres nessas áreas. Com certeza, com certeza. Como falta. Uma área majoritariamente masculina, né? Que legal mesmo. Tia, eu tenho uma notícia aqui que não tem como a gente não falar. Eu até estava procurando de que veículo eu ia noticiar isso aqui, né? Mas ontem faleceu, né, as pessoas já devem ter visto, porque houve uma comoção geral na mídia aí, o Ricardo Boechat, tá? Aos 66 anos, um acidente de helicóptero. Tá? Vou trazer aqui a nota, né? Ele era apresentador do Jornal da Band, da Rádio Band News FM, e a aeronave dele caiu ontem, então, bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela rodovia Anhanguera. O Ricardo Boechat foi um jornalista icônico, né? Sempre muito ácido, né? Famoso por falar o que pensava e sempre dizia às pessoas o que lhe interessava, né? sem muitas amarras. Tá? Ele estava então em um helicóptero que caiu ontem, deveria parar no heliporto ali da Band. Ele estava voltando de uma palestra em uma convenção de farmácia, se não me engano, de farmacêuticos. Tá? Vamos ver aqui. Aos 49 anos de carreira, então, que iniciou no começo da década de 70, ele escreveu em jornais como o Diário de Notícias, onde começou, o Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo e o Dia. De 90 a 2001, fez parte da equipe do Bom Dia Brasil, tá? Também na TV Globo, com uma coluna diária, aí marcada pela sua irreverência. Na emissora também esteve no Jornal da Globo, foi ainda diretor de jornalismo da Band e também teve passagem pelo SBT. Boechat ganhou 3 vezes o Prêmio ESSO, que é um dos principais prêmios de jornalismo brasileiro. Tá? E deixa então a mulher, Verusca e 6 filhos. O corpo de Boechat, diz a notícia aqui, acho que a notícia é de ontem, né? Será velado a partir das 22 horas no Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, em São Paulo.
E a morte do jornalista, óbvio, causou comoção aí entre políticos, personalidades e jornalistas. Tá? Ele tinha aqui, como eu estava dizendo, dado uma palestra então a representantes da indústria farmacêutica em Campinas, no interior do estado, retornava a São Paulo por volta das 12 horas e deveria pousar no heliponto da Band, tá? No Morumbi, na zona sul da capital paulista. Boechat era recordista de vitórias no prêmio Comunique-se, tá? E o único a ganhar em 3 categorias diferentes: âncora de rádio, colunista de notícias e âncora de TV. E em pesquisa do site Jornalistas e Companhia em 2014, que listou 100 profissionais do setor, Boechat foi eleito o jornalista mais admirado. Tá? Fica aqui então nossos pêsames, né? Nossos sentimentos à família do Boechat, tá? E uma perda, né? Infelizmente. Morreu também, acho que é bom salientar aqui, o piloto, tá? Que estava no helicóptero junto com ele, Ronaldo Quattrucci, acho que é assim que pronuncia, o piloto Ronaldo Quattrucci, tá? Também faleceu no acidente. Também fica os nossos pesos, os nossos sentimentos à família do piloto. Tá? Vamos lá, não tinha como não comentar, né? Foi algo que foi bastante... Até não é muito nosso perfil aqui no Paralelo ficar fazer essas notícias, né, de acidentes ou coisa do gênero, mas foi uma morte icônica aí, né, que repercutiu bastante ontem durante o dia na mídia. Então a gente traz aqui também para informar as pessoas que não haviam tomado conhecimento ainda do acontecido. Vamos lá, vamos adiante. Tem mais alguma coisa para dar aí? Senão eu tenho uma notícia para ler aqui. Pode ler? Posso ler? Então vamos lá. Notícia do El País: Supremo se livra de CPI no Senado, mas segue na mira em Brasília e nas redes. Tá? O Senado estava prestes a tensionar ainda mais a conturbada relação com o Poder Judiciário quando deu um passo atrás nessa segunda-feira. Em apenas um dia da semana passada, um senador novato, o ex-delegado da Polícia Civil, Alessandro Vieira, do PPS, conseguiu obter as 27 assinaturas necessárias, ou nada menos que 1/3 da casa, para abrir a comissão parlamentar de inquérito apelidada de Lava Toga, uma CPI para investigar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Era o passo mais forte no contra-ataque desenhado pelos senadores, muitos investigados pelo próprio Supremo e incomodados com a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de referendar a eleição com voto secreto para presidente do Senado no dia 2. Porém, depois do vazamento da informação de que o ministro do STF, Gilmar Mendes, estava sendo investigado pela Receita Federal e de uma série de articulações no fim de semana, 3 senadores retiraram o apoio à apuração. Tasso Gereissati, do PSDB, Cátia Abreu, do PDT e Eduardo Gomes, do MDB. O movimento obrigou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a arquivar o pedido de investigação. Em relação ao mal-estar, abre aspas, tá? Em relação ao mal-estar, eu acho que o parlamento é um poder e precisa estar em harmonia com o judiciário, assim como o executivo. Nada mais justo que as instituições funcionem, fecha aspas, ponderou Alcolumbre, instando a comentar se havia alguma animosidade com a justiça. O arquivamento, contudo, significa uma espécie de trégua temporária. O senador Vieira informou que estuda outras maneiras de obter apoio à investigação, se apresentando um novo pedido com outras 27, assinaturas, ou apenas substituindo as que foram retiradas. Abre aspas, essa não é uma demanda de um ou outro senador, mas de toda a sociedade. Não pode haver democracia se um poder for imune ao debate, críticas e fiscalizações, fecha aspas, afirma então ele à equipe do El País. A ação do senador vem na esteira de uma série de manifestações nas redes sociais, principalmente entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que tenta minar a credibilidade das altas cortes e especialmente do STF. Há ao menos outras 2 ofensivas em curso, que vão testar então o seu poder de fogo nas próximas semanas e meses. Movimentos sociais e ativistas prometem apresentar mais uma série de pedidos de impeachment de ministros do STF, que tramitam aí pelo Senado. Enquanto isso, na Câmara há um movimento incipiente para derrubar a proposta de emenda à Constituição que aumentou de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do STF e de tribunais superiores. Se revogada a chamada PEC da Bengala, o governo Bolsonaro poderia indicar até 4 nomes para o STF até o fim do mandato. Uma das agitadoras da campanha é a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Em seu requerimento que solicitava a abertura da CPI, o senador Vieira ressaltava 4 razões para investigar as cortes, que ele as definiu como distorções do funcionamento dos tribunais. Entre elas, 1. O uso abusivo de pedidos de vista para retardar ou inviabilizar decisões do plenário. Em segundo, o frequente desrespeito ao princípio do colegiado. Em terceiro, a distinção entre o lapso de tramitação de pedidos a depender do interessado. E em quarto, a participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com a lei orgânica da magistratura.
Diz ele: temos até ministros empresários, e isso não pode. O magistrado só pode ser juiz ou professor. Qualquer atividade fora disso é irregular. Há 20 anos, uma CPI do Judiciário foi a responsável por ajudar a polícia a desvendar os desvios de 169 milhões de reais na construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. O caso resultou na futura condenação do então senador Luiz Estevão e do juiz Nicolau dos Santos Neto, que ficou nacionalmente conhecido como Lalau. Na frente dos movimentos sociais e ativistas, o primeiro alvo de pedidos de impeachment deve ser de Gilmar Mendes, que já teve 5 requerimentos do tipo arquivados pelo Senado em anos anteriores. Uma reportagem publicada na semana passada mostrou que Mendes e sua esposa, a advogada Guiomar Mendes, são investigados por auditores da Receita Federal por delitos como corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência. O documento obtido pela revista que publicou a matéria mostra que os fiscais da Receita afirmam, de forma genérica, que o tráfico de influência normalmente se dá pelo julgamento de ações advocatícias de escritórios ligados aos contribuintes ou seus parentes, onde o próprio magistrado ou um de seus pares facilita o julgamento. Assim que a informação vazou, Mendes pediu que o Supremo tomasse providências. No mesmo dia, o Ministério da Economia determinou a abertura de uma sindicância para investigar os investigadores. Em nota, a Receita negou que haja provas contra Mendes e a esposa. Em sua defesa, o ministro negou qualquer irregularidade, afirmou que a Receita não pode se transformar na Gestapo, a polícia política do nazismo alemão, e reclamou do abuso de poder e que é alvo de ataques de sua reputação. Abre aspas. Causa enorme estranhamento e merece ponto de repúdio o abuso de poder por agentes públicos para fins escusos, concretizado por meio de uma estratégia deliberada de ataque reputacional, a alvos pré-determinados, fecha aspas, reclamou então o magistrado ao presidente do STF, Antônio Dias Toffoli. Outros pedidos devem ser apresentados contra os ministros Toffoli e Ricardo Lewandowski também. O anúncio foi feito pelo advogado e jurista Modesto Carvalhosa em sua conta no Twitter. A reportagem não conseguiu entrar em contato com esse advogado. Ele é autor de outros 2 pedidos que acabaram arquivados. Dos 11 ministros da atual composição do Senado, 8 já foram alvos de 20 pedidos de impeachment desde o ano de 2008, todos arquivados pelo presidente da ocasião. Além de Mendes, Toffoli e Lewandowski, já houve tentativas de destituição de Roberto Barroso, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello, Edson Fachin e Rosa Weber. Apenas Celso de Mello, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes não responderam a nenhuma representação, e o principal argumento para o arquivamento era a inépcia da inicial, ou seja, que não havia a comprovação de delitos cometidos pelos denunciados. Tá aí, mais um episódio dessa nossa novela brasileira que nós temos aqui de luta para ver quem é que manda neste país, né? Se é o STF, se são os políticos que estão em Brasília de partidos da direita, quem é que está mandando em quem aqui, eles vão disputar isso agora e quem vai pagar essa conta é a gente. Só tenho isso para avisar vocês, né? Porque nunca estoura essa corrente do lado mais fraco, né? Do lado mais forte. É sempre do lado mais fraco. Não sei se dá tempo, mas eu tinha um textinho da Carta Capital. Por favor, ué. Tem 7 minutos. Vê isso, não é muito comprido, pode ler. Espero tua revolta, de Elisa Capai, explica como chegamos ao Brasil de hoje pela ótica de 3 secundaristas dos movimentos de 2013. Interessante. Há poucos dias, a cineasta Elisa Capai levou um susto ao receber uma ligação internacional da organização do Festival de Berlim. O filme Espero Tua Revolta, sobre a história política recente do Brasil, está entre as 17 produções mundiais que concorrerão ao prêmio máximo na categoria de documentários. Com 4 exibições, dia 9, 10, 14 e 16 de fevereiro, em uma das mostras competitivas do festival, a geração 14+, a obra enfrentará o desafio de explicar a arapuca em que o país se meteu depois dos protestos de 2013. Outras produções já tentaram fazer o mesmo, entre elas O Processo, de Maria Augusta Ramos, Excelentíssimos, de Douglas Duarte, e Democracia em Vertigem, de Petra Costa, que acaba de estrear no Festival Sundance, isso aí. nos Estados Unidos. O que torna a obra de Elisa diferente e especial é ela ter dado voz a 3 jovens ex-secundaristas participantes das lutas estudantis desde o fatídico 20 centavos. E testemunhas da criminalização em curso contra os movimentos sociais e o ativismo, brandada por Jair Bolsonaro desde antes de tomar posse.
Não temos uma verdade única, mas no mínimo 3. E tento me comunicar fora dessas bolhas para explicar por que chegamos até aqui, diz Elisa Capai, em entrevista à Carta Capital. Ela se refere a Lucas Penteado, o Coca, a Nayara Souza e a Marcela Jesus. São eles que, de maneira bem estudantil, iniciam a narrativa como em uma assembleia, onde cada um terá 5 minutos para expor as suas ideias. Há uma fala quase inocente e ligeiramente apolítica, a bolsominion, de Coca, que chega a afirmar que faltou pulso firme a Dilma Rousseff. A líder estudantil Nayara reivindica seu tempo e deixa claro os novos tempos. Ela lembra que o documentário falará de uma época em que havia a primeira presidenta eleita no país, em que as principais lideranças do movimento secundaristas eram mulheres e em um dos principais slogans da ocupação foi "Lute como uma garota". Marcela é pé no chão. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Isso me revolta. Por isso eu tenho que lutar pela minha escola, sendo que esse é um direito meu. Com cenas inéditas da ocupação da Assembleia Legislativa de São Paulo e dos estudantes nas ruas em 2017 e 2018, Elisa Capai também precisou ir atrás de imagens de documentaristas e mídia-ativistas que registraram, ao lado dos estudantes, as manifestações a partir de 2013. Incluindo o material bruto com bastidores das ocupações de mais de 200 escolas na gestão do tucano Geraldo Alckmin. As cenas dentro das escolas, nas ocupações, são verdadeiras aulas de política. No trabalho de edição, Elisa recorreu a um tratamento de cores que buscou harmonizar todas as cenas, dando uniformidade à história. Apenas nos créditos finais se saberá quem filmou o quê. Muito bem. Daí tem o resto da matéria, mas já são 11h57. Tá bem, muito bem. Então acho que é isso. Vamos encerrando por aqui o nosso Paralelo 30 então. São 11h57. A gente... Houve uma música na finaleira, claro, como sempre. E a gente vai deixando vocês por aqui, então. Vem por aí pela frente a Hora Light, aqui ao meio-dia, pela FURG FM. E amanhã a gente retorna com mais Paralelo 30. Deixa eu anunciar aqui quem é que vai estar aqui amanhã conosco. Fechamos já com o Cristiano Engel, que vai falar sobre reforma da Previdência e vai trazer os professores Lucas Cerqueira, Mário Jungues, e ele estará também aqui. Agradecemos então a presença de todas e todos que ficaram com a gente e uma boa tarde. Amanhã a gente está de volta. Valeu! Da flor de cactus, ela não quis